ativo e que ela desenvolva o papel dela não só de trazer resultado para o bolso do acionista, mas de ajudar a popularizar o mercado. Porque tem muitas pessoas que entraram pela Atom, né, que conheceram o mercado financeiro pela Atom, se tornaram acionistas da Atom, mas que hoje são acionistas de outras empresas na bolsa. E isso ajuda muito a economia como um todo. Porque se eu ganho dinheiro e vocês ganham dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro. Vai na padaria do É. seu Zé, na quitanda da Dona Maria, a gente faz a economia girar. Então, o propósito da Atom o que eu mais quero que ela cresça é justamente pelo bem que ela faz, não só para o bolso do acionista, mas um bem para a economia como um todo. Sim. Verdade, Carol. A gente falou um pouquinho sobre cenário econômico e político. Bom, eu, no momento, só vejo 2 vias, não sei se você enxerga uma terceira via para o ano que vem, de candidato presidenciável. Vamos supor, eu queria criar 2 cenários aqui. Lula ganha as eleições, Bolsonaro ganha as eleições. Se você tiver uma terceira via, pode falar também. Como você enxerga que o mercado Bolsa de Valores vai estar aí com um vencedor A ou B? Bom, acho que o primeiro de tudo é sempre o contexto, né? A gente olha, às vezes, aquela situação e fala assim: nossa, tomaram essa decisão, ou fizeram, ele foi eleito. Mas é como chega até lá, né? Então, o que vai impactar muito a Bolsa é como a gente vai viver o próximo ano. Eu acho que, não minha, mas é a expectativa do mercado como um todo que tivesse uma terceira via. Por quê? Porque, primeiro, que é saudável, né? Então, é igual o mercado. Quanto mais concorrência, mais saudável fica, porque as empresas são obrigadas a melhorar. Então, se você tem apenas 2 candidatos e você não tem nem o risco de uma terceira via, vai ficando cada vez mais difícil de você ter uma exigência até dos atuais políticos se movimentarem, dos partidos se movimentarem para fazer coisas melhores. Inclusive, não que eles não vão fazer, que esse é o papel deles, né? É o que a gente espera, inclusive. Mas que é mais difícil justamente de você criar esse desconforto. E é no desconforto que cresce. E é o que nós precisamos. Eu acho que assim, a gente tem que provocar. Eu acho que é um papel nosso da sociedade de ter não só uma terceira, mas uma quarta, uma quinta. Eu acho que a gente tem que provocar mais pessoas a falarem sobre política, porque assim, se for ver, eu não sei vocês, mas a nossa geração aqui, né? Eu tô falando como nossa idade aqui, não tem interesse de política, no sentido de não quer se candidatar ou se Uhum. filiar, porque existe uma mancha, existe uma, né, uma sensação ruim de que você entrando pra política, você tá querendo fazer algo errado, ou que você não tá levando a sério, ou que você tem muito mais coisas importantes para fazer empreendendo do que você estando na política. Então é importante da gente falar que a gente precisa criar novas vias, a gente precisa incentivar mais as pessoas a participarem, porque senão a gente vai aí a longo prazo cada vez ficar pior, né? Não tem como melhorar se você não tiver mudanças e você não tiver essa renovação que precisa acontecer. Então eu gostaria, essa é a minha torcida, que a gente tivesse não só a terceira, mas a gente tivesse quarta via. Eu não vou entrar em detalhes de quem eu preferia, porque eu ainda acho que a gente está muito cru em relação até o discurso que está sendo feito, né? Então você vê ainda muita mudança de discurso, de afiliação, do que vai acontecer. Ainda está muita neblina para dizer o que vai acontecer pro ano que vem, né? E vale lembrar, né, historicamente, daí falando 16 anos de bolsa, eu nunca vi uma eleição tranquila. Eu não sei que mundo que as pessoas vivem que elas falam que, não, mas esse ano vai ser turbulento. Eu falei, gente, sempre é turbulento. E sempre tem Todo novidade. ano. Todo ano, e ainda mais porque as pessoas acabam, né, até nas campanhas, muitas vezes jogando baixo, né, querendo ressuscitar histórias e atacar e etc. E as discussões muitas vezes saem da questão técnica e vai muito para o lado pessoal, que é algo que precisa ser melhorado, a qualidade das discussões políticas precisam ser melhoradas nesse sentido. Então ainda é muita neblina para dizer o que vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que vai ter muita turbulência. Para o mercado, eu ainda não acredito que a gente vai ter grandes mudanças drásticas, independente de quem ganhe. Um exemplo disso foi recente, até a questão da possibilidade do Lula ser candidato, quando a gente, lá atrás, antes, né, de toda a situação, a possibilidade, o mercado não reagiu tão negativamente quanto as pessoas esperavam. Então, também vale lembrar que a economia brasileira, que a situação do nosso país, ela hoje é muito mais sólida do que era há muitos anos. Então, uma única pessoa não consegue destruir um trabalho feito por tanto tempo. Então, é importante dizer que a gente não vai ter grandes mudanças drásticas nesse sentido, né? Acho que tem muita discussão a respeito disso. Mas, óbvio que o que espera é que quem ganhe faça uma boa gestão, respeite o teto dos gastos, que foi a maior discussão desse ano, que tenha um controle da inflação.
e que a taxa de juros não saia de uma para outra sem um aviso prévio, digamos assim. Tão que o mercado- rápido, né? Exato, que o mercado consiga assimilar o que está acontecendo e que não seja uma surpresa a cada semana. Então, independente de quem ganhe para o ano que vem, para os próximos anos, a gente tenha uma liderança, eu acho que a consciência que essa liderança precisa ter, que o mercado precisa ser parceiro. E para o mercado ser parceiro, ele precisa entender o que está acontecendo, para onde a gente está indo. E daí a gente consegue ir junto. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que ainda existe muita falha de comunicação entre as questões políticas e o próprio mercado financeiro, que acabam atrasando a vida da Bolsa Brasileira, por exemplo. Né? A saída e entrada de capital estrangeiro, toda a situação que a gente passou durante esses 2 anos de pandemia. Você falou uma coisa importante, que eu, Carol, vejo como muito importante. Política é um assunto que, para mim, tem que ser debatido, claro, com bons argumentos, né? Bons fatos, para que a gente não se ataque, porque a intenção é a gente se respeitar. Mas você falou uma coisa muito importante, a gente ainda não tem a visão dos projetos, a gente ainda não tem... A gente, quando vota, e a gente tem que saber muito bem em quem a gente vota, quais são os projetos que aquela pessoa traz, entender todo o contexto, porque não é só um presidente, tem todo um congresso. E as pessoas brigam muito por política. E aqui a gente fala de uma maneira para ter um debate positivo, né? Então, muito legal você ter falado isso.